10 melhores carros até 33 mil reais. Para você que está buscando o seu primeiro carro, até mesmo trocar de carro, vamos falar aqui de algumas opções interessantes. Como primeiro da nossa lista, temos o exemplo do Volkswagen Up, versão Move 1.0, 12 válvulas, flex manual, 4 portas, ano 2013. Tabela desse carro hoje está em R$ 32.922. Aqui, conforme a tabela FIPE, né? Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2024. Excelente carro para começarmos nossa lista, um veículo mais compacto, com motor até bem confiável, resistente, se você cuidar minimamente bem dele, pegar um carro que tenha sido também bem cuidado pelo dono anterior, eu digo que pode ser sim uma boa opção de compra. Além disso, é um carro bem econômico para o uso diário, para o trânsito urbano mais pesado, carro leve que não vai te dar uma despesa tão alta assim com combustível. Além disso, boa lista de equipamentos nessa versão Move, já vem de série com itens como computador de bordo, duplo airbag frontal, freio ABS, Isofix, mas os outros itens, né, como direção assistida de forma elétrica, ar-condicionado, trio elétrico completo e outros vinham como opcionais. Então, vai pegar um carro desse, tente pegar o mais bem equipado possível para te dar mais conforto, comodidade, conveniência a bordo e também facilitar a revenda futura. Carro também de boa estabilidade ao fazer curvas, carroceria com excelente rigidez torcional e um carro relativamente seguro em caso de colisão, foi muito bem avaliado pelo Latin Cap de sua época também. Mas alguns detalhes devem ser observados antes de comprar um Volkswagen Up, né? Existem vários relatos de desgaste prematuro em discos de freio dianteiros aí desse veículo, que é algo para ficar ligado e você também avaliar quando eu estiver olhando um carro desse para comprar, se não está passando por nenhum problema dessa natureza, né? Não só isso, né? Mas verificar se é um veículo que passou ali por todo um histórico de manutenção, foi bem cuidado pelo dono anterior, se toda a parte de documentação está em ordem, né? Para você também comprar um carro desse e não ter problemas quando for transferir para o seu nome, não é verdade? E para te ajudar nessa hora, para você não esquecer de nenhum item importante, eu apresento o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o Guia Completo. Aqui você vai ter um material de conteúdo bem denso, bem detalhado, para você se tornar um expert em avaliação automotiva. E com um checklist completo com mais de 280 itens para você não esquecer de nada quando for avaliar seu próximo carro e saber o que avaliar para cada um desses itens, cada um dos componentes mais importantes de um veículo. E dessa forma você vai garantir uma compra mais criteriosa, técnica, objetiva e vai aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o Guia Completo. Além disso, um dos pontos de atenção do Volkswagen Up é que ele não tem disponível, por exemplo, vidro elétrico nas portas traseiras nem como opcional. Era uma limitação de projeto desse carro, que também não é homologado para receber reboque e carretinha. E é claro que é um carro de espaço interno mais reduzido, assim como o acabamento também é plástico duro para todo lado. No forro de porta ali, por exemplo, ele nem tampa a porta por inteiro, então fica um pouco de lata parecendo que não é legal, mas é um carro que sim pode ser uma boa opção de custo-benefício de ser um carro mais econômico, compacto, na faixa dos 33 mil reais. Mas talvez você precise de um pouco mais de capacidade de porta-malas. Daí vale pensar também num Ford Fiesta Sedan 1.6 8 válvulas Flex Manual 2013. O último ano do Fiesta Rocan, né, com motor Zetec, inclusive motor aí sincronizado por corrente de distribuição. Então a manutenção a menos para você se preocupar aqui. Não precisa ficar trocando correia dentada periodicamente aqui nesse motor, o que é bom. E esse motor 1.6 Zetec, ele entrega um bom desempenho com um consumo de combustível também razoável para a categoria. Além disso, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, principalmente o teto, ele é mais alto, pessoas se acomodam com um pouco mais de facilidade. É um outro carro que também de estabilidade ok para a categoria, não vai ser aquele carro tão seguro em curvas de alta velocidade, por exemplo, quanto um Up de projeto mais moderno, mas ainda assim o Fiesta curva com certa tranquilidade e segurança, engates do câmbio bem justos, precisos, assim como lá no Volkswagen também, porta-malas de ótima capacidade, contando aí com 487 litros e abertura pantográfica da tampa ainda, o que é ótimo, e é um carro de boa altura do solo, também não raspa o fundo ali com facilidade. Mas esse Fiesta com motor Zetec Rocan, você tem que ficar ligado principalmente com o motor dele mesmo em si, porque ele pode apresentar com certa facilidade problemas de arrefecimento. Então, pegou um carro desse, já deu uma boa revisão ali, troque cavalete d'água, bomba d'água, válvula termostática, substitua o líquido de arrefecimento, coloque água desmineralizada com aditivo ali na proporção correta, que você vai ter um conjunto mecânico aí durável e confiável por muito tempo. Também é muito comum de ocorrer folga em caixa de direção nessa linha Fiesta, então outro detalhe para você avaliar no carro desse, fazer um test drive
antes de fechar negócio, ver se a unidade que você está olhando não está passando por esse problema. Além disso, o acabamento também desse Fiesta não é muito bom, plástico duro para todo lado, é um acabamento assim bem abaixo dos seus concorrentes. Por essas outras razões, hoje é um carro mais desvalorizado, é um carro que é mais difícil de revender também frente a outros aí da categoria dos sedãs compactos. Mas se você não liga muito para revenda e quer também aqui uma boa opção de custo-benefício na categoria dos hatch compactos, por que não pensar num Chevrolet Agile LTZ 1.48 válvulas flex manual 2012, tabela R$ 31.981. Aqui é um carro que ficou um pouco esquecido no nosso mercado, não vendeu tão bem, o público não comprou muita ideia desse veículo, né? Foi um carro de design e de gosto duvidoso, tanto na parte interna quanto externa, mas não deixa de ser um veículo que entrega um bom conjunto mecânico confiável, de boa oferta de peças, preços na média, nada de exagerado aí com relação a peças de reposição, peças de acabamento também da mesma forma, dá para encontrar tudo até com certa facilidade. Carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Um dos seus pontos positivos também é a sua lista de equipamentos, vem de série com itens como direção hidráulica, com ajuste da coluna em altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas e retrovisores elétricos, faróis de acendimento automático, ar-condicionado, até controlador de velocidade vinha de série nessa versão LTZ e alguns outros itens opcionais interessantes, assim como o sistema de som que também era de série com leitor de CD USB e conexão Bluetooth. Então, é um carro que entrega até bastante pelo valor que ele cobra frente aos seus concorrentes. Mas, claro, né, é um veículo que tem um desempenho um pouco limitado pelo peso de carroceria, o consumo de combustível também vai depender muito da sua forma de guiar, do trajeto do trânsito que você pegar. É um carro mais desvalorizado, de revenda mais difícil, você vai ter que ter um pouco mais de paciência quando quiser passar para frente. Também é um carro que tem algumas falhazinhas de projeto, né? É um carro de projeto antigo, ele é baseado na plataforma do Corsa B, um Corsa lá dos anos 90. Então, por exemplo, o volante com pedais ali, eles são um pouco desalinhados, é algo aí que é meio que notável nesse Agile. Também vários relatos de falha em sensor do pedal da embreagem, que inclusive faz o controlador de velocidade parar de funcionar. É um carro que também, por esse projeto mais antigo, foi mal avaliado pelo Latin Cap de sua época, não sendo muito seguro em caso de colisão. E pode ter um certo alto índice de roubo também aí, dependendo da situação, né? Um carro que não vendeu tanto, não tem tantos rodando por aí, então algumas peças de acabamento mais específicas podem ser um pouco mais caras, infelizmente. Mas talvez você pense num veículo mais voltado para um uso familiar, uma perua compacta, um carro aí mais espaçoso com questão de porta-malas. Por que não pensar então num Fiat Palio Weekend Trekking 1.6 16 válvulas flex manual 2013, aqui após o seu facelift na quarta geração, por R$ 31.855. Aqui vem com motor 1.6 e-torque, bem conhecido aí da linha Fiat, outro aqui sincronizado por corrente, então dispensa troca preventiva de correia dentada, tem números até razoáveis de desempenho, como você pode observar aí, e é um carro com boa capacidade de porta-malas, 460 litros de compartimento de carga com banco traseiro rebatível e opcionalmente também podia vir bipartido. O consumo não vai ser muito bom, ainda mais se você tiver com passageiros mais porta-malas carregado. Mas é um carro que vinha com itens aí como direção hidráulica, sistema Follow Me Home de acendimento automático dos faróis, suspensão elevada, rack de teto e alguns outros itens aí interessantes nessa versão Trekking, que é uma intermediária nesse ano modelo. Além disso, carro de suspensão mais confortável, voltada para essa característica de entregar um conforto ao rodar, ser um carro mais de uso familiar e por essas e outras razões, carro de boa relação custo-benefício também, tem uma boa qualidade do acabamento interno. Mas o espaço para quem vai no banco traseiro pode não ser dos melhores, ainda é um carro derivado de um hatch compacto, também é um carro que não é muito estável em curvas de alta velocidade, carroceria rola um pouco mais nessa situação. E eu recomendo pegar esse veículo também sempre com o câmbio manual, porque a versão automatizada era aquele câmbio dual lógica que dava um pouco mais de problema e, consequentemente, também pode até dificultar mais a revenda desse veículo, que já é um carro um pouco mais desvalorizado, um carro hoje mais barato, mas que sim pode ser uma boa opção de custo-benefício pelo seu ano de fabricação. Quinto da lista, para você que gostou da ideia da Palio Weekend, mas quer um pouco mais de refinamento, um pouco mais de equipamentos e não precisa de uma capacidade tão grande de porta-malas, dá para pensar então no Fiat Punto Essence 1.6 Flex Manual 2013, tabela R$ 31.188. Mesmo ano da Palio Weekend, mesmo conjunto mecânico, como você pode observar, motor, câmbio, só que naturalmente com porta-malas bem menor, 280 litros de capacidade. O consumo também, ele é apenas ok, é um carro que dependendo da situação ele pode ter um consumo mais elevado, mas tem uma lista de equipamentos bem completinha, com
com trio elétrico completo, direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, computador de bordo, ar-condicionado, controlador de velocidade, dupla airbag frontal, freio ABS, tudo já de série nessa versão Essence, né? E ainda tinha uns opcionais de limpador de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, até mesmo teto solar elétrico. Então é um carro que já tem um pouco mais de refinamento ali em equipamentos. Além disso, confortável rodar, boa qualidade do acabamento interno e aqui outra ótima relação de custo-benefício. Mas também fique ligado, porque o Punto tem algumas peças de acabamento que podem ser um pouco mais caras. Daí também um outro veículo com um certo alto índice de roubo que pode encarecer um pouco o seguro e outro também para pegar com câmbio manual, evite os Dual Logic. Por um exemplo de sedã médio da Volkswagen, seria o Bora 2.0 8 válvulas flex manual 2009. Tabela R$ 32.009. Aqui os Bora de março de 2009 em diante já vinha com esse motor flex, né, que é o EA113, bem confiável, resistente, com boa oferta de peças ainda para os dias atuais. Carro de bom desempenho, principalmente torque em baixa, né, característica desses motores de 2 válvulas por cilindro, com consumo de combustível até relativamente bom, se tratando de um carro de porte médio, motor 2.0. Ótima estabilidade ao fazer curvas, carro de bom prazer ao guiar, pegada mais esportiva, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa qualidade do acabamento interno também. Pode ser que faça um pouco de ruído com o passar do tempo, principalmente forros de porta ali de uma forma geral, mas é um carro já um pouco melhor resolvido com questão a principalmente materiais ali, né, texturas de bancos, forros de porta e painel. E um veículo aqui de boa altura do solo que também evita de você raspar o fundo dele em lombadas mais altas. Peca em alguns pontos, por exemplo, não entrega computador de bordo nessa versão com câmbio manual, já passa por escassez de algumas peças de acabamento, é um carro que saiu de linha lá em 2011, vinha importado do México, algumas peças podem ser um pouco mais caras, o que pode também tender a encarecer o seguro, que já é um pouco mais difícil de fazer num carro desse que já tem bem mais de 10 anos de uso, né? Então algo para ficar ligado também. Por essas outras razões, é um carro de revenda não tão boa, é um carro que você vai ter que ter um pouco de paciência, né? Quando você compara ele com os seus principais concorrentes, né? Civic, Corolla, até mesmo o próprio Vectra, o Bora vai demorar um pouco mais para você encontrar um comprador. Já que eu citei o Vectra, né? Uma outra opção de excelente custo-benefício para você que gostou da ideia do Bora, mas que é um carro um pouco mais comercial. Por que não pensar num Vectra Elegance 2.0 8 válvulas flex automático ano 2009? Tabela R$ 33.158. Aqui coloquei essa opção para quem prefere um veículo com câmbio automático nessa faixa de preço. Já vem com motor GM Família 2, confiável, resistente, boa oferta de peças, preços na média, nada de exagerado. Eu diria que é até um dos motores mais baratos de manter nessa categoria dos veículos de porte médio, motor 2.0. Câmbio automático de 4 marchas, é o AF20, acoplado ao motor conversor de torque, um câmbio que geralmente entrega trocas de marcha suaves, sem trancos. Se tiver sido bem cuidado, feito as trocas de óleo periódicas preventivas, é um câmbio que não costuma dar muito problema. Porta-malas de excelentes 526 litros de capacidade, bom para a categoria, e abertura da tampa também é por sistema pantográfico. No Bora eu não falei, mas também é dessa forma. Só que o Volkswagen tem capacidade de 455 litros. O porta-malas do Vectra aqui é bem maior. Também vem bem equipado já de série nessa versão Elegance, com ar-condicionado digital com saída para o porta-luvas, retrovisor fotocrômico, trio elétrico completo, direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade da coluna, opcionais até de computador de bordo, controlador de velocidade, itens bem-vindos num carro desse ano modelo. E também como principais pontos positivos desse Vectra, né? Outro de ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, carro também de ótima estabilidade ao fazer curvas, também boa qualidade do acabamento, revestimentos ali de painel, forros de porta, bancos de ótima textura ali dos materiais empregados, porta-malas de excelente capacidade, como já mencionei, e outro veículo aqui de ótima relação custo-benefício que eu já filmei em detalhes, fiz um vídeo completo sobre ele, passei todas as minhas impressões ao volante, levei esse carro na estrada, também mostrei todos os detalhes internos, externos, vou deixar o link na descrição para você conferir. Claro que o Vectra vai ter um consumo mais elevado, ainda mais nessa versão com câmbio automático, é um veículo um pouco baixo em relação ao solo, você tem que ficar ligado ali em lombadas e entradas e saídas de rampas de garagem mais inclinadas. Também é um carro de respostas um pouco mais lentas com esse câmbio de 4 velocidades. É um carro um pouco mais pesado também, então você vai ter que ter um pouco mais de paciência quando quiser fazer uma retomada de velocidade, uma ultrapassagem mais rápida. Passando para o oitavo da lista, para você que gosta da pegada de um hatch médio, um carro com um design até um pouco mais esportivo, dá para pensar no Fiat Bravo Essence 1.8 Flex Manual 2013. Tabela R$ 32.704. Aqui uma outra ótima opção de custo-benefício, equipado com motor e-torque,
Só que, diferente lá do Punto e da Palio Weekend que vinha com cilindrada 1.6, esse aqui é 1.8. Melhores números de potência e torque para um carro que também é mais pesado. Mas ainda assim entrega um bom desempenho. Porta-malas tem bons 400 litros de capacidade para um hatch médio, tá ótimo. O consumo, infelizmente, vai ser um pouco mais elevado, não tem como fugir disso, né? Mas já vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, com opcional de ar-condicionado digital também. Vem de série com duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina. Opcionais nessa versão Essence também de bancos de couro, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, panorâmico, até 6 airbags. Então um carro muito completinho, tinha opcional até de central multimídia com GPS integrado, o que é bem interessante se tratando de um veículo de porte médio ano 2013. Além disso, carro de boa qualidade do acabamento interno, revestimentos ali do painel soft touch, bancos bem confortáveis. Carro de ótima estabilidade ao fazer curvas, aqui sim já entrega uma maior segurança em situações aí de curvas de mais alta velocidade. Por essas e outras razões, carro também de bom custo-benefício. Olha só, um hatch médio 2013 abaixo dos R$33 mil. Que outro entrega tudo isso por esse preço? É difícil, não é verdade? Tem algum? Você conhece? Deixa pra gente aqui nos comentários. Mas é claro que o Bravo tem alguns pontos de atenção. É um carro de espaço interno apenas ok, se tratando aí de um veículo de porte médio, poderia ser um pouco melhor nesse quesito. Tela de GPS, apesar de ter esse opcional interessante, mas ela é uma telinha pequena que dificulta um pouco a visualização das informações ali de forma mais rápida. O carro de linha de cintura mais alta prejudica um pouco a visibilidade externa quando você vai fazer uma manobra, e também outra aqui para você evitar os automatizados do Hologic, né? Peguei esse carro também sempre com câmbio manual. Um outro concorrente na categoria dos hatch médios, um carro bem esquecido, mas que não é tão barato quanto o Bravo. Olha só, aqui tem um exemplo do Nissan Tiida SL 1.8 Flex Manual 2011, tabela R$ 31.791. Mesmo o Nissan Tiida sendo um carro bem esquecido, ele ainda assim não desvalorizou tanto quanto o Fiat Bravo. Olha, você consegue pegar um Bravo 2013 no preço praticamente de um Tiida 2011. Então, aqui o Nissan, ele envelheceu um pouco melhor ainda, curiosamente. Motor 1.8 MR18DE, confiável, resistente, sincronizado por corrente, também não exige troca preventiva de correia dentada. Bons números de desempenho para um carro aí de aproximadamente 1.200 kg de peso, um carro com respostas bem rápidas ao acelerar, ao retomar velocidades. Câmbio manual de 6 marchas, engates até bem precisos, tem uma marcha extra para tentar buscar uma melhor economia de combustível, só que o porta-malas é bem pequeno, 289 litros de capacidade. É um porta-malas de hatch compacto, apesar de vir com banco traseiro rebatível, bipartido e corrediço de série. Aqui também os equipamentos dessa versão top de linha, né? Vem com o trio elétrico completo, direção elétrica com ajuste de altura, ar-condicionado digital, bancos de couro, controlador de velocidade, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e alguns outros. Sistema de som apenas aqui um leitor de CD com comandos no volante, eu diria que faltou um pouco em conectividade a bordo. Mas é um carro que entrega um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, é um carro de boa versatilidade para quem vai no banco traseiro, dá para rebater parte ou todo o encosto do banco, dá para reclinar um pouco ali, favorecendo o conforto de quem vai no banco de trás, e ainda é uma boa opção de custo-benefício, um conjunto mecânico bem resistente, confiável, padrão japonês de fabricação. Mas ele tem alguns pontos de atenção. Computador de bordo, você tem que mudar as funções num botão que vem lá no quadro de instrumentos. É ruim, na minha opinião, você tem que tirar a mão do volante para poder mexer no computador de bordo. Outro importado do México, então algumas peças de acabamento são um pouco mais escassas e caras de se conseguir hoje em dia. Outra que também pode ter um seguro mais elevado. Relatos de folga em caixa de direção são comuns de ocorrer num Nissan Tiida. Também defletor do escapamento pode bambear as porcas na parte inferior ali do assoalho, que é algo para você avaliar antes de comprar um carro desse. Tem recall em aberto para airbags, né, nos fabricados de 2007 a 2012. Também vale você ficar ligado, porque se o carro que você comprar tiver devendo algum recall, você hoje em dia não consegue nem transferir ele para o seu nome também, se não tiver atendido a esse chamado. Fica a dica. Também falta ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, é um carro de frente mais baixo um pouco, raspa com facilidade e, claro, que ainda é um carro de revenda mais difícil frente a vários outros da categoria. Mas para você que busca um SUV, não esqueci de você, uma opção interessante nessa faixa de preço seria um Ford EcoSport XLT 2.0 Flex Manual 2009 por R$ 32.931, conforme a tabela
tabela FIPE de maio de 2024. EcoSport de segunda geração com motor Duratec já flex, né? Bons números de desempenho para um carro relativamente leve para a categoria. Então, boas respostas ao acelerar, ao retomar a velocidade com certeza. E é um motor confiável e resistente também, se bem cuidado. Claro que preços de peças aqui já vão ser um pouco mais caros, infelizmente. No entanto, o EcoSport também tem um porta-malas pequeno de 296 litros de capacidade. Banco traseiro rebatível bipartido, dá para aumentar um pouco essa capacidade para compensar esse volume mínimo. Porém, também essa tampa do porta-malas do EcoSport abre de forma lateral. Então, quando você for estacionar, tem que lembrar de deixar um bom espaço para a parede ou para o veículo que estiver atrás, senão você não consegue nem mesmo abrir essa tampa. Consumo de combustível também ele é um pouco mais elevado nessa versão com motor 2.0 e a lista de equipamentos ela vem apenas com o básico, né? Trio elétrico completo, direção hidráulica com ajuste de altura, ar-condicionado, computador de bordo e faróis dianteiros de neblina. Sistema de som vem até com conexão Bluetooth, entrada USB e leitor de CD. Além disso, é um carro de bom conforto ao rodar, boa altura do solo, o mínimo que se espera, né, de um SUV, e ainda é uma boa opção de custo-benefício, um SUV, ano 2009, motor 2.0, bom desempenho, abaixo dos R$33 mil. Mas o acabamento também é fraco, assim como eu falei lá no Fiesta, aqui também é plástico duro para todo lado, algumas peças inclusive são um pouco mais caras. É um carro de espaço interno ok apenas para quem vai no banco traseiro, apesar de ter um teto mais elevado, mas em largura e distância entre eixos ali, né, espaço para os joelhos de um adulto que vai no banco traseiro, é um carro um pouco mais limitado, infelizmente. E também existem alguns relatos aí de problemas em máquina do vidro elétrico, muito comum na linha EcoSport Fiesta, tanto os mais antigos quanto os mais novos. E para você que ficou até o final, sabe que eu sempre preparo um bônus, na verdade, no início eu falei que eram 10 carros, mas vamos falar de mais um veículo aqui de excelente custo-benefício, um sedã médio com uma boa lista de equipamentos, seria o Peugeot 408 Allure 2.0 16 válvulas flex manual 2013, tabela R$ 32.884. Aqui, para você que quer o máximo da relação custo-benefício, né? Um sedã médio ano 2013 abaixo dos R$ 33 mil, que outro você consegue nessa faixa de preço? É difícil, né? O motor aqui é o EW10A, utilizado em vários veículos da linha Peugeot e Citroën. É um motor sem maiores relatos de problemas crônicos, com até boa oferta de peças para os dias atuais e que entrega um bom desempenho para um carro de quase 1.500 kg de peso, relação de peso-potência de 9,7 kg por cavalo, boas respostas ainda ao acelerar. E aqui com o câmbio manual de 5 marchas pode ser ainda uma versão mais difícil de revender, mas você não vai ter aquela manutenção extra de troca do fluido do câmbio que é comum nas transmissões automáticas. Vale pensar nessa manual. Porta-malas de bons 526 litros de capacidade, também um dos maiores da categoria, e banco traseiro rebatível, bipartido e abertura pantográfica da tampa. Consumo elevado, rodas de aro 17, pneus largos, então acaba não sendo muito eficiente. Mas é um carro muito bem equipado, versão Allure, que é uma intermediária, já vem com direção eletrohidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro, trava, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, um diferencial desse carro, além do controlador de velocidade com limitador, também vem com computador de bordo, teto solar elétrico, bancos de couro, 6 airbags, freios ABS, controle de tração e estabilidade e outros itens de segurança como Isofix e sensor de estacionamento traseiro e cinto de 3 pontos apoio de cabeça para todos os ocupantes. Sistema de som de série vem já com uma central multimídia com GPS integrado, que ele é retrátil ali no painel central e ainda conta com USB, leitor de CD, Bluetooth e comandos na coluna de direção. Para todos os efeitos, é um carro muito bem equipado para o seu ano de fabricação, com um bom acabamento interno, qualidade dos materiais utilizados ali de uma forma geral, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Por essas outras razões, carro é campeão na relação de custo-benefício. Só que é também um dos de pior revenda, um dos mais difíceis de revender e um dos que mais caiu de preço também desde quando era 0 km. Pneus de perfil baixo jogam contra na questão do conforto a rodar e também são pneus consequentemente mais caros. E é um carro com peças de acabamento mais caras também, o que favorece um preço mais elevado de seguro. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões na faixa dos 33 mil reais, qual desses você compraria? Ficou faltando algum outro carro interessante nessa faixa de preço que eu não falei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. Se tiverem muitas sugestões, posso inclusive trazer uma parte 2 com outros veículos nessa faixa de preço. Se você gostou desse tipo de vídeo e quer ver mais outros nesse formato em outras faixas de preço, vou deixar aqui a playlist completa para você acompanhar e poder decidir qual será o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.